Amém. Boa noite, Wake. Glória a Deus, que bom que você está na casa do Senhor. Que nem o Rafa falou, né? Deus colocou isso no nosso coração, da gente poder estar trabalhando com os namorados, com os casais. E para a gente é uma honra e um privilégio, porque a gente já teve a oportunidade de falar com alguns casais, porque na nossa época não tinha, na verdade, esse ministério de acompanhamento, né? De estar ali perto, de poder dar um apoio, um suporte. Obviamente, a gente sempre teve líderes maravilhosos, pessoas maravilhosas com quem a gente podia compartilhar, falar, mas graças a Deus que agora vocês vão poder ter algo mais direcionado para vocês, namorados, e eu creio que vai ser uma bênção e Deus tem grandes coisas para fazer aí junto. Amém? Amém. Boa noite, Wake. Tudo bom? Antes da gente começar, como vocês já viram aí o nosso tema, né? O Espírito Santo pediu para que eu falasse algo para vocês entendessem que tudo aquilo que nós vamos falar nessa noite, tudo aquilo que o Rafael e a Isa falaram, tudo aquilo que os pastores estão falando nesse tempo de família, não é a nossa opinião. Nós vamos falar para vocês aquilo que a palavra de Deus diz, né, no caso, nessa noite, sobre o namoro. Claro que nós temos, sim, algumas experiências que nós passamos, né, no tempo que nós namoramos, foram quase 5 anos, aleluia, Deus é fiel. Glória a Deus. Valeu a pena. Hoje a gente fala que valeu a pena, mas no tempo... Mas assim, eu só queria deixar claro para vocês que tudo aquilo que a gente vai falar é de acordo com o que a palavra de Deus diz, não é a nossa opinião, tá bom? Então, eu quero que vocês tenham essa certeza. E vai ser muito bom, né? Semana passada, o Rafa e a Isa falaram para a galera que é solteiro. Deixa eu fazer uma enquete bem rapidinho. Cadê os solteiros? Quantos solteiros nós temos nessa noite? Corajosos, gente, corajosos. É hora de olhar para o lado aí, olha. Não faz isso. Não expõe, assim. Estou ajudando vocês. Isso aí, foi galera corajosa. Cadê a galera que namora? Cadê os namorados? Eita, Amém. Gente, coisa linda. E deixa eu perguntar, os casados, quantos casados temos? Uhul! É isso. Também queria incentivar vocês que são casados, nós que somos casados, tem vários jovens aqui que são casados, que a gente possa realmente vir para o Wake sabendo que o Senhor conta com as nossas vidas, né? Para que a gente possa ajudar os jovens, os adolescentes. Então, assim, não é em vão, né? Nós estamos aqui por um propósito, o Senhor conta conosco. E também, né, pessoal que é casado também mais tempo. Então, assim, que a gente possa ser esses casais, né, os jovens, que nós possamos ajudar. Porque, de fato, a gente tem bastante coisa também para contribuir. E é isso. Amém. Esse é o título que Deus colocou no nosso coração, né? Rafa e Isa falou com a gente. E é me preparando para a família enquanto namoro. E é interessante, assim, só para trazer uma introdução, né, que, na verdade, quando a gente tenta procurar o termo namoro na Bíblia, ele não existe. Mas por que não existe? Simples, né? Porque na época que a Bíblia foi escrita, o namoro não existia. É algo muito mais recente, mais próximo da nossa sociedade atual. Quando a gente vai tentar procurar algo mais próximo do namoro na Bíblia, na verdade, era o noivado. A Bíblia ela fala de 2 compromissos. Um pré-nupcial, que é o noivado, e o pós, que é o casamento. Então, é algo que a gente tem que estar atento, olhando para aquilo que a Bíblia diz, em relação, não existe a palavra namoro, mas o que se assemelha a isso? É um comprometimento. A Bíblia fala sobre o noivado, né? E sobre o casamento. Então, a gente tem que olhar para o namoro, olhando para o que Deus tem a dizer sobre o noivado e o casamento. Porque ali vão ter princípios que são bases para um relacionamento saudável. E um relacionamento saudável, de acordo com a direção de Deus, vai dar num casamento saudável, numa família bem-sucedida, amém? Então, essa é a direção que nós temos. E um grande exemplo é lá de José e Maria, né? A Bíblia diz que eles eram comprometidos um com o outro. Na verdade, na época ali, mais ou menos, os estudiosos diziam que eles eram até adolescentes, tá vendo? Mas calma aí, você que é adolescente, porque a gente está em outra época, tá? Se segura aí, porque as coisas mudaram. Então, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o namoro na perspectiva cristã. E o namoro nada mais é do que esse tempo, desse momento de você conhecer um ao outro, mas com um objetivo específico, de construir algo para que lá na frente você possa entrar num casamento. Então, o que a gente vai começar aqui com o primeiro ponto que a gente trouxe é... Isso, voltou aqui. Pode passar para mim? Foi. Qual é a motivação do namoro? Por que você quer namorar tanto? Só porque todo mundo está namorando? Só porque, não, Hugo, estou encalhado, já tem muito tempo, não quero ficar sozinho. Vocês estão rindo porque esses pensamentos passam na nossa cabeça mesmo. A galera está rindo porque sabe que é verdade. É engraçado, mas a gente tem que ficar muito atento a isso, porque, na verdade, o namoro tem um propósito.
a gente tem que ter esse objetivo. A gente não pode namorar só por namorar como se fosse um passatempo. Ah, não quero ficar sozinho. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas motivações que vêm que a gente tem que descartar. A motivação tem que ser correta. Você está preparado para isso? É algo que você já está maduro o suficiente para entrar dentro de um namoro, de um relacionamento, com o objetivo de algum tempo casar e de estar ao lado dessa pessoa? Pode ler. É que a gente escreveu antes desse ponto. Na verdade, nós vamos falar sobre 3 pontos, tá? Para quem, se vocês estiverem anotando, esse é o primeiro, mas vão ter mais 2. Mas antes disso, a gente botou: então, como nós podemos enquadrar o namoro na perspectiva cristã? É um compromisso que visa o casamento. É um processo de conhecer alguém para um futuro casamento e posterior construção de uma família. Então, o que a gente falou, nós precisamos ter o nosso namoro como um namoro cristão, né? Isso aí eu não preciso nem falar. O namoro dentro da igreja não é um namoro igual ao mundo. O mundo tem um jeito de namorar e nós que somos, né, homens e mulheres de Deus, nós vamos ter um namoro santo, um namoro cristão, um namoro que agrada ao Senhor, né, entendendo que nós somos o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa, né, se valorizar e precisa ser um namoro saudável, né? Um namoro é difícil? É difícil, gente. O tempo de namoro é difícil, mas é possível quando nós temos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele nos ajuda durante esse processo. Então, assim, nós precisamos ter um namoro cristão. Vocês sabem disso, mas é sempre bom dar uma reforçada. E a gente colocou aí na origem de tudo, né, qual é o sonho e a vontade de Deus. E lá em Gênesis 2, no 18 e 24, o Senhor disse, né, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma mulher auxiliadora que seja semelhante a ele. E no 24 ele fala: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, sempre foi o objetivo do Senhor a construção e a idealização de uma família através do casamento. O casamento é o início de uma família. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de saber, caramba, eu estou entrando dentro de um namoro? É um casamento? Não é. Mas eu não posso entrar achando que é só, vou namorar por namorar, porque eu quero beijar na boca, porque é legal. Não, galera. A gente tem que entrar sabendo, caramba, eu estou comprometido, tenho um propósito nisso. Ah, não vou casar amanhã, mas eu estou entrando dentro de um relacionamento, de acordo com um compromisso, sabendo que a vontade de Deus para a minha vida é chegar nesse lugar do casamento. Glória a Deus por isso. Eu e Isabela, que nem ela já compartilhou, ficamos 5 anos nessa espera. Mas desde o momento que a gente decidiu ali namorar e colocar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, a gente já tinha esse propósito dentro do nosso coração. Eu não estou querendo dizer, estou namorando, e aí como que vai ser e tal. Pode ser que não dê certo, beleza. Mas o que eu estou querendo dizer, para que a gente tenha essa consciência, sabe? De que o propósito do Senhor é a família. Então, que a gente tenha essa consciência antes de namorar, para que a gente tenha a motivação correta ao longo do nosso namoro, amém? E vou deixar a Isabela falar um pouquinho, que ela falou dessa parte. O amém foi pouco, tá, gente? Mas eu sei que essa palavra às vezes é difícil. A gente escreveu aqui: isso não significa que todos os namoros, foi o que o Hugo falou, né, vão dar em casamento, mas significa que quando 2 cristãos iniciam um relacionamento, eles não devem estar pensando apenas em se divertir, só para ver no que vai dar, ou porque está todo mundo fazendo. Quando a gente fala de se divertir, gente, o namoro é um tempo muito legal, é um tempo maravilhoso juntos, mas o se divertir, a gente pode se divertir também de outras formas. Dentro do namoro é um compromisso sério que nós precisamos ter. Então, não é um momento de diversão. Eu vou me divertir, o namoro não é isso. Então, assim, a gente precisa ter muito claro, antes da gente começar, né, para vocês que são solteiros e para vocês que namoram, a gente precisa entender que o namoro é algo muito sério. Muito, muito sério mesmo. O Senhor leva muito a sério isso. Então, assim, a gente precisa ficar ligado nessas coisas, sabe? Tem que escolher, né? A gente vai falar sobre escolher a pessoa certa. Enfim, a gente botou: namoro é algo mais sério e exige responsabilidade, não é só uma diversão. Por isso, aproveite o tempo de solteiro. Tem um monte de coisas legais que vocês podem fazer quando vocês são solteiros. Vocês podem ir no cinema, vocês podem
no parque de diversão, podem fazer muita coisa. Então, assim, aproveita esse tempo, né? O Rafa e a Isa falaram semana passada sobre os solteiros. E, cara, é um tempo bom, gente. Não acha que, assim, eu estou ficando para titia, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Porque uma época da minha vida eu pensava isso, tá? Vou abrir meu coração para vocês aqui, né? Porque a gente também tem que mostrar que também nós passamos por isso. E uma época da minha vida eu achei, sim, que eu ia ficar para a vovó e para a titia, tá? Eu falei, meu Deus, não tem ninguém. Mas, assim, a gente precisa... Estava ali, escondidinho, ela me achou. Tá vendo, gente? Vale a pena. Então, assim, que a gente possa aproveitar cada fase, cada etapa, sabe? A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que é um tempo e um modo para todas as coisas. Então, assim, se você está solteiro, curte a fase de solteiro, saia com os amigos, sabe? Se diverte, vai buscar o Senhor, vai chorar diante do Senhor. Quando você está namorando, aproveita também esse tempo de namoro. Então, assim, existe um tempo para todas as coisas. E uma dica que eu posso dar para vocês, gente, porque também, de um tempo eu fiz isso e não é legal, não pule as etapas. Eu sei que a gente já misturei. Mas, assim, não pula, sabe? É importante nós vivermos cada momento confiando que o Senhor está com a gente, por mais difícil que seja. Então, assim... aproveita, está solteiro, aproveita a solteirice, porque depois que você casa não tem mais a solteirice. Não que eu não ame meu marido, gente, não é isso. Mas assim, aproveita, porque depois não tem como voltar atrás. Amém, é isso. E a gente não quer dizer que no namoro você também não vá poder se divertir com a pessoa do seu lado. Mas o que a gente está querendo dizer é para você aproveitar cada fase da sua vida. Porque quando você tiver namorado, caramba, eu já aproveitei a minha solteirice, fiz amizades, viajei, fiz aquilo que eu tinha para fazer. Isso tudo vai acrescentar dentro do seu relacionamento. Você já vai estar uma pessoa mais madura, com experiências, com um pensamento diferente. Você não vai querer voltar lá para o tempo de solteiro, porque, cara, eu já vivi aquela fase. Agora eu estou em outra fase, com comprometimento, com uma pessoa aqui do meu lado. Vou me divertir junto a ela, mas eu já vivi o que eu tinha para viver na época de solteiro. Então, Deus trabalha com fases e momentos em nossa vida. Então, não tente viver um momento e uma fase que ainda não é sua, porque a pessoa do seu lado já está vivendo. O que Deus tem para você é único e especial. Então, não se compare, não fique olhando para o lado. É uma frase que eu peguei muito para mim, eu já falei algumas vezes, mas eu volto a repetir. O pastor Léo, ele fala na Escola Atos que a comparação nada mais é do que o método do inferno de medir desempenho. Ou seja, você está olhando para o lado, achando que a vida da pessoa é aquilo, está tudo dando certo. Cara, aquilo ali está dando certo para a vida dela, para você não necessariamente. Deus tem algo para você. Então, se apega àquilo que Deus tem para a sua vida. Se não é o momento ainda, beleza. Vai chegar um momento e vai ser maravilhoso. Porque a vontade do nosso Pai é nos abençoar com uma pessoa maravilhosa. Então, invista tempo na presença de Deus, cresça, se desenvolva, amadureça, para quando você chegar dentro de um relacionamento, você esteja preparado para ele. Porque não é só oba-oba, a gente tem que estar preparado para isso também. Esse tempo de solteiro é legal, a gente botou aqui alguns exemplos, né? Invista tempo de qualidade com Deus, isso é muito importante, gente. Aproveita esse tempo para você se conectar com o Senhor, para você estar próximo dEle, para você ouvir dEle, né? Conheça outras pessoas, faça amizades, viaje, tenha experiências. Isso tudo vai acrescentar na sua vida até para quando você estiver em um relacionamento, no caso, um namoro, né? E a gente colocou aqui também, né? Mesmo que você tenha a intenção de namorar para casar, pense se existe uma possibilidade real para isso. Em que fase a gente está vivendo e já está pensando no namoro por quê? Aqui a gente até colocou, né, amor? Segura que agora é forte, hein? Gente, agora é a hora de você afivelar seus cintos, hein? Que agora... Acabou que eu esqueci de colocar no slide, mas a gente botou aqui a frase. A gente, estudando, lendo sobre o assunto, a gente leu essa frase e a gente achou bem legal. Ela diz, se não podem pensar em casar, não devem nem começar a namorar. Ou seja, a gente não pode pular etapas. Pô, quero namorar, estou empolgadão, não sei o quê, está todo mundo namorando. Mas aí o cara é imaturo, ou ela também, não está pronta para aquela fase, aí vai entrar no namoro, vai se desgastar, ou é novo demais, aí não dá certo, aí cria um problema, e quando chega no outro relacionamento já quer carregar coisas passadas. Então, se você não tem essa intenção, isso ainda é distante para você, nem entre num relacionamento, não vai valer a pena. Vai ser ruim para você e para a pessoa que está do seu lado. Então, não vale a pena a gente pular essas etapas. E as nossas motivações têm que ser corretas de acordo com a palavra. Então, se você não pensa em casar, ou isso não é algo tangível a curto e médio prazo, não vale a pena. Você vai desgastar,
vai se desgastar e desgastar a pessoa que está do seu lado. E aqui a gente trouxe alguns pontos, né, onde não podemos ser motivados por essas coisas aí que a gente colocou. Esses não podem ser os nossos motivos para a gente começar um namoro. Isabela vai falar um pouquinho. O tempo todo nós somos motivados a algo, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com a nossa motivação, com a nossa intenção. E foi o que a gente colocou aí. Ficar com alguém, beijar na boca e curtir enquanto dura. Essa não deve ser um namoro cristão. Não, isso aí não deve ser um motivo para você namorar. Ah, Isabela, eu quero ficar com alguém, quero beijar na boca, quero Tô na seca há anos, você não sabe. Quero curtir enquanto durar. Não, tá, gente? Tá rindo? Muitas é verdade, tá vendo? Essa não pode ser a motivação. Ter alguém para sair junto e não ficar sozinho. Isso também não é motivação para você namorar, gente. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Achar que está ficando velho demais ou encalhado. Acontece, gente. Ninguém pensou isso, gente. Que isso? Ninguém nunca pensou isso. Para. Precisamos ter alguém do nosso lado para ser nosso porto seguro. Cuidado. Cuidado com a dependência emocional no outro. O nosso gente. porto seguro é o Senhor. O nosso porto seguro não tem que ser o nosso namorado. O meu porto seguro não é o meu marido. O meu porto seguro é o Senhor. Amém. Então, assim, cuidado, principalmente as meninas. Porque nós, né, as meninas têm essa questão da dependência emocional. Cuidado. O seu namorado não é tudo na sua vida. Ah, Isabela, ele é tudo, não existe mais ninguém. Ele é lindo. Amém. Ele pode ser lindo, mas ele não é tudo na sua vida. Ele não é o seu porto seguro. O seu porto seguro é o Senhor. Cuidado, meninas. Escolher estar com uma pessoa porque não aparece outra mais interessante. A gente tem que se valorizar, gente. Meu Deus. E ficou até cortado ali. Gente, eu tenho um exemplo para dar. Óbvio que eu não vou citar nomes, mas eu conheci uma jovem que já tinha uma certa idade também. Não vou falar a idade, tá? Para não dar spoiler. Não me pede, gente. Mas era uma idade um pouquinho mais avançada. E ela ficava, cara, ninguém aparece, eu não tenho ninguém, não encontro ninguém, não sei o quê. E aí apareceu um rapaz, né, que ela teve pouco tempo para conhecer ele, foi um namoro um pouco rápido, mas ela falou, não é ele, não existe mais ninguém, é ele que o Senhor tem para mim. Ela casou. Quando, sei lá, deu menos de 3 anos, o que aconteceu? Ela se separou. Porque ela estava casando com a motivação errada. Naquela época, ela estava casando porque ela não aguentava mais os pais, porque ela queria sair de casa, porque ela achava que não ia ter mais ninguém, e ela achava que não é esse, é a última bolacha do pacote, não é esse. Ela casou, na época falaram para ela, não casa, espera, então, pelo menos um pouco, não é que não possa casar, mas conhece e tal, não sei o quê. Então, assim, a motivação dela estava totalmente errada, e assim, não deu certo, infelizmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa motivação. Por que a gente quer namorar? Ah, porque ele é lindo? Ah, porque... Tem muitos motivos que passam na nossa cabeça. Então, cuidado. A gente tem que ficar muito ligado quais são as nossas motivações. Amém, é isso. Na verdade, a gente até colocou aqui também, né? Isso tudo fala de como você está com Deus. Eu tenho, assim, a percepção de, às vezes, quanto mais desesperada a pessoa está, parece que mais difícil fica. Porque ela está colocando a dependência... focada naquilo como se fosse a salvação da vida dela. Enquanto isso, que Deus nos chama para um relacionamento com Ele, que você é totalmente cheio e preenchido nele, e todo mais vai cooperando. Por exemplo, eu sei que tem pessoas assim, que gostam de estar junto uma com a outra, isso é muito legal, mas a gente tem que ser bem resolvido com o Espírito Santo, a nossa dependência está nele. E quando você menos esperar, a pessoa vai surgir. Assim, pelo menos comigo, com a Isabela, foi assim, eu não estava procurando, ela também não, mais ou menos, tá? Gente, mas... ele está falando por ele, tá? Ele está falando por ele. Mas o interessante é, às vezes você fica tão afobado, tão, ai, caramba, eu quero isso. Não, cara, as coisas não fluem, porque parece forçado, sabe? E às vezes o que Deus está querendo, cara, espera nele, descansa nele, aproveita, viva a vida com ele, seja cheio e pleno do Espírito Santo, e bem resolvido consigo mesmo. Se valorize, não aceite qualquer coisa também. Ah, é porque só tem ele aqui. Ah, na igreja não tem opção. O que eu já ouvi disso, irmão? Já ouviu isso? Direto. Cara. Direto. Não, mas aqui não tem nenhum homem, Isabela. Não, mas aqui não tem nenhuma menina. Gente, então é engraçado que o menino fala a mesma coisa, exato.
A igreja só tem parede, né? Não tem pessoas. Não, aqui não tem, Isabela, não tem. Não, aquele... Ou então é assim, não, mas aquele... Aí não sobrou ninguém, né? Não, aquele ali, não sei. Então, realmente... Desculpa. Se valorize realmente, mas também não bota o sarrafo lá em cima que ninguém serve para mim. Eu sou o cara, eu sou a pessoa e eu estou em outro patamar, já dizia o profeta. Então, você tem que ficar tranquilo. Também não pode querer muito mais além. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus e que Ele tem uma pessoa para você, guardada ali, reservada, mas se valorize, mas vá com calma também. E é isso. Continue aí, amor. Esse aqui a gente já falou? Não. A gente botou uma observação. Ao mesmo tempo, temos que ter um equilíbrio. Embora saibamos que o namoro visa, né, conhecer outra pessoa com o objetivo de casar, namoro, como Rafael e Isa falaram, namoro não é um estado civil. É um relacionamento de compromisso. Não tem como botar, como o Rafael falou, estado civil, namorando. Não existe isso. Namorando, o estado civil é solteiro. O estado civil vale para você que é casado. Então, assim, mas não é uma aliança diante de Deus. Namorados não são casados. Não misturem as coisas. Gente, isso é muito importante. Eu viro e mexo e falo isso. Namorados não são casados. Namorado, vocês são namorados. Então, assim, vocês têm a sua vida individual, né? A menina tem a vida dela e o menino tem a vida dele. Então, assim, de vez em quando é importante desgrudar um pouquinho. Eu sei que no início do namoro, gente, tudo é lindo, o amor é lindo, ele é lindo, ela é linda. Eu sei disso, a gente quer ficar perto. A gente fica até cego, né? É lindo, todo mundo é lindo. A gente quer ficar perto, isso é super legal, é super saudável, mas assim, entendam o que eu estou falando. Namoro precisa você ter o seu espaço. Né? Você precisa ter a sua vida, ela precisa ter a vida dela. Então, assim, cuidado, que às vezes tem pessoas que acham que são casados. Não, são namorados. Então, assim, é só um alerta. A gente ama vocês, tá, gente? Não fica com raiva da gente, não. A gente não pode deixar de falar isso para vocês entenderem. Namoro é namoro, casamento é casamento. Tem essa diferença. E, embora a gente tenha esse comprometimento e essa consciência de dar certo, de pensar para lá na frente dar num casamento, tem que ser um namoro uma fase leve, sabe? Não pode ser um peso. Tem que ser algo prazeroso, onde você conhece a pessoa, você vai observando, vai pegando ali os sinais, a gente vai falando um pouquinho disso. Mas não misture as coisas. É um tempo importante de comprometimento, mas ainda não é uma aliança diante do Senhor, que é o casamento. É um momento anterior que você está construindo algo para que lá na frente dê certo. Então, não misture as coisas. O segundo ponto que a gente trouxe é: estou pronto para namorar? Pergunta aí para os solteiros, vamos refletir, deixar vocês refletirem um pouquinho. Autorreflexão. 1 minuto aí para refletir, os solteiros. E a gente trouxe esse texto bíblico lá de Lucas 14, no verso 28 ao 30. Lá diz: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Tudo na nossa vida, gente, tem um custo, mas quanto nós estamos dispostos a pagar por isso? E essa passagem é maravilhosa que dá para a gente encaixar em várias áreas da nossa vida. E no namoro também. Você está pronto? Você está pronto para pagar o preço de entrar num relacionamento sério, se comprometer com outra pessoa? E ambos precisam estar dispostos a pagar esse preço juntos. Então, não pode ser só um lado, né? Essa corda tem que estar bem alinhada. E a gente trouxe alguns aspectos aqui que a gente vai conversar, da gente ter essa perspectiva. Eu estou entrando dentro de um relacionamento, eu quero um compromisso, mas eu tenho uma condição emocional boa, eu estou espiritualmente fortalecido, até financeiramente é importante. Eu sei que a gente começa a namorar novo, a gente não vai estar lá com muita grana ainda, a gente passou por isso. Mas é legal a gente já também estar com um dinheirinho, já estar trabalhando, já estar estagiando, tendo alguma forma, né? Porque às vezes é chato, pelo menos eu achava chato, toda hora pedir para minha mãe e para o meu pai: pô, pai, me dá uma graninha aí, eu vou lá sair com a minha namorada. Beleza, seu pai e sua mãe vão te ajudar, mas é muito melhor quando você já tem essa independência, sabe? Não totalmente, você está debaixo da casa do seu pai, da sua mãe, eles vão te apoiar, vão te dar o suporte necessário, mas é legal você mesmo estar lá fazendo, cumprindo, fazendo a sua parte. Então, por isso, a necessidade da gente não pular etapas, não pular fases. Quando a gente falou desse segundo ponto, estou pronto para namorar,
Na verdade, nós nunca estaremos perfeitamente preparados, né? Mas temos que ter uma base sólida para que Deus possa nos construir. E essa construção, gente, ela é de dentro para fora. E assim nós estaremos aptos a construir um relacionamento saudável. Então, assim, prontos nós nunca estamos. Nós não estamos prontos para namorar, nós não estamos prontos para casar, não estamos prontos para ter filhos, nós nunca vamos estar. Mas quando nós temos o Senhor como essa base, né, Ele nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos mostra aquilo que nós precisamos fazer, nos capacita. Então, assim, prontos. Ah, Isabela, mas será que... Uma vez uma menina me perguntou, como é que você sabe que você está pronta? Eu falei, então, normalmente a gente não está pronto para isso. Mas é a sua vida, é as circunstâncias da vida, que foi o que o Hugo falou, né? Os meninos, cara, você vai namorar, vamos supor, com 14 anos, é uma idade pronta para namorar? Então, assim, são coisas que a gente não está aqui, né? O Rafa, a Isa, determinando regras. A gente não está aqui para falar com que idade você tem que namorar. Não é o nosso papel isso. É para você refletir. A gente aconselha a galera que namora ter uma idade já com uma certa maturidade, ou com uma certa... para que você consiga, né, levar a sua namorada para sair, para comer. Então, assim, não tem uma idade, mas aí vai muito também da pessoa de entender isso, né? Ter esse discernimento. E a gente colocou aí, da gente fazer um checklist. Depois você pode acrescentar, tem vários, né? A gente trouxe aí 5 tópicos. E da gente fazer esse checklist aí antes da gente entrar no namoro, para ver se realmente a gente está pronto, né? Tá, gente? E o primeiro ponto que a gente botou, estar curado de relacionamentos anteriores. Nunca entre em um relacionamento sem estar bem fora de um. Isso daí é muito importante, gente. Você tem que estar muito bem resolvido consigo mesmo. Se você já teve um relacionamento pretérito, anterior, não foi legal e tal, cara, você tem que resolver isso. Porque não adianta, aí você vai lançar isso dentro do outro relacionamento que não tem nada a ver com isso. Então, esteja preparado. E o que a Isabela falou, a gente nunca vai se sentir totalmente preparado para isso. São fases desafiadoras. Estou namorando, depois eu vou casar. Aí eu casei, depois vou ter filho. E assim vai, a nossa vida é feita de momentos desafiadores. Mas a nossa dependência está no Espírito Santo, e a gente tem que ser guiado por Ele, em cada fase. E você que é adolescente, jovem, a responsabilidade é de vocês. Os pais de vocês vão estar orando, intercedendo, dando a direção. Mas não adianta a gente tentar terceirizar uma responsabilidade que é minha e sua. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, começa a fazer esses checklists, caramba, realmente estou preparado, o que está acontecendo comigo? Então, esteja curado dos relacionamentos anteriores, esteja bem resolvido consigo mesmo. É o primeiro tópico que a gente colocou. O segundo é ter idade, maturidade para um relacionamento. Imagina, você entra no relacionamento, a pessoa te cobra de tudo. Onde você foi? O que você fez? O que está acontecendo? E agora? Não sei o quê. A pessoa está insegura. A pessoa ainda não está preparada para aquele momento, sabe? Ou a pessoa ainda é muito boba, muito infantil. E por que a gente botou idade / maturidade? Porque não necessariamente, às vezes, a idade indica a maturidade de alguém. Às vezes, você pega uma pessoa com 30 anos e é um adulto adolescente. A pessoa fala, caramba, cara, tem 30 anos mesmo, nem parece. Abre a boca e fala, só Jesus abençoa, Senhor. Porque você fica assim, abismado. E, às vezes, tem uma pessoa de 15, 16, 17, 18 anos que dá de lavada, dá de goleada nessa outra pessoa, porque já está construindo uma maturidade. Não que a pessoa seja perfeita, totalmente madura em todas as áreas da vida, mas está ali, sabe, se dedicando, esforçando, é uma pessoa mais madura, mesmo tendo pouca idade. Tanto que a Bíblia até diz em Provérbios, né? Fala dos cabelos brancos, dos anciãos, para nós respeitarmos. Mas os cabelos brancos não necessariamente é um indicativo de que a pessoa é totalmente madura. Porque a gente vê, assim, obviamente, a gente tem que respeitar os mais velhos, a gente entenda o que eu vou falar. Mas tem o que, hoje, pelo menos, eu vejo que tem de pessoa mais idosa, doida, maluca, eu falei, misericórdia. Então, ou seja, a idade não necessariamente tem a ver com a maturidade. O que a gente está querendo dizer é para que você possa fazer uma autorreflexão e saber, eu estou maduro para isso? E não adianta se auto-sabotar, porque quem vai ser mais prejudicado é a pessoa. Se eu tentar forçar a barra e pular essas etapas, vai ser ruim para mim e para a pessoa que vai estar do meu lado. Quer falar os outros, amor? O terceiro que a gente colocou é estar disponível e disposto a dedicar tempo para o relacionamento. Por isso que a gente falou, gente, assim, a adolescência é uma fase de você descobrir novas coisas, de você crescer, amadurecer. A juventude também, de estudar, você ter um foco ali. O Rafa e a Isa falaram dessa importância, né? Cara, eu estou com uma pessoa que não sabe o que ela quer da vida. E aí? Qual o rumo, qual o futuro que você vislumbra ao lado dessa pessoa? A pessoa não sabe nem o que ela quer.
Cara, muito difícil dar certo um relacionamento assim. Então, é importante a gente estar disponível e disposto a dedicar tempo para o relacionamento, ou seja, isso vai impactar, querendo ou não, a gente vai ter que dividir um pouquinho ali do nosso tempo com o outro, porque dentro de um relacionamento, o outro o quê? Exige tempo. Eu, particularmente, quando conheci a Isabela, foi bem legal, né, amor? A gente começou a namorar e eu comecei a estudar para concurso público, olha que legal. Ela super amou. Foi desafiador, gente. Com 2 meses de namoro, o Hugo começou a estudar para concurso, ou seja, tinha lugares que às vezes eu saía, queria que ele estivesse comigo, numa festa, de casamento, numa coisa de família, e ele nunca podia ir. Então, aqui nunca é forte, calma. Não, mas por um tempo foi bem difícil, e eu tive que entender, porque assim, quando a gente começou a namorar, isso é uma coisa muito legal, hashtag fica a dica. Quando você começar a namorar, você tem que deixar bem claro, tem que ter esse diálogo e conversar, eu penso nisso, né, eu penso nessa faculdade, porque vão ter fases e momentos no namoro que a gente vai ter que renunciar a coisas, a gente vai ter que se colocar no lugar do outro, e para mim, confesso que no início foi bem difícil, porque eu sempre fui de querer ficar muito perto, o tempo todo junto, de segunda a sexta, o tempo todo e tal, e aí quando a gente começou a se relacionar, o Hugo começou, né, entrou na faculdade de Direito, aí quis fazer concurso, então, assim, eu passei um período ali que ele não podia estar comigo porque ele tinha que estudar, mas eu, por outro lado, tinha que entender porque eu escolhi namorar com ele, então a gente tem que ter a gente tem que balancear, cara, se você escolheu estar com essa pessoa, você tem que entender que vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que apoiar, né, tá próximo, falar, não, é isso, vai lá, aí em casa você chora, não tem problema, mas para ele você fala, amor, é isso, vai lá, tá, estuda mesmo, mas em casa você... Tá, gente, estou falando, tá vendo? Hoje eu estou demais, gente, estou abrindo meu coração para vocês. Internet, ai, Jesus. Mas... Tá gravado, já era. não tem problema, mas é real, tá, gente? Isso é muito real. Mas apoia, meninas, fala, não, vai lá. Aí em casa... E vice-versa também, né? É verdade, mas o homem não chora. Que isso, chora sim. Passado o momento de descontração, a gente botou outro tópico. Ter um horizonte quanto à questão profissional e financeira. Hugo, eu tenho que estar totalmente bem estruturado, já tenho a minha profissão. Não, cara, mas você tem que pelo menos ter uma perspectiva, saber o que você quer da vida, ter uma direção para onde você está indo. Eu sei que na fase, às vezes, eu passei por isso, converso com alguns adolescentes e jovens, bate aquela dúvida, aquela insegurança, será que é isso, não é? Mas você está estudando, você está ali no caminho para alcançar o seu objetivo. Então, é importante você estar ao lado de uma pessoa que ela saiba onde ela quer chegar. Ela não está ali à toa, vivendo a vida, meu pai e minha mãe estão aí, né? Então, está tudo certo. Não, cara, você tem que construir a sua vida, vai estudar, vai construir, vai ter uma carreira, uma profissão, porque senão não vai valer a pena, né, no relacionamento. Os dois têm que estar bem alinhados quanto a isso, tanto o menino quanto a menina, o homem e a mulher. E, por fim, o que é muito importante é que a pessoa tenha caráter, seja uma pessoa íntegra e sirva a Deus, sirva ao Senhor. Isso não necessariamente quer dizer que, porque ela está aí dentro da igreja do seu lado, não necessariamente ela vai se enquadrar nisso. Então, observe realmente a pessoa. Às vezes é hipócrita da nossa parte falar, não vou ser atraído, a aparência importa. Às vezes é a primeira coisa que a gente vê, se sente atraído, uma pessoa bonita e tal. Mas ao longo do tempo, cara, a beleza, essas coisas vão passando. Na verdade, quem a pessoa isso que vai valer mais dentro de um relacionamento. A pessoa que seja sua companheira, que sirva ao Senhor, que tenha um caráter, gente. Ter caráter é algo imprescindível para o Senhor. A Bíblia falava lá sobre Jó, um homem íntegro, justo, que temia o Senhor e se afastava do mal. Então, que a gente possa se qualificar para entrar dentro dessas características, né? Para que possamos ser essas pessoas e termos a coragem de olhar para o outro, não julgando, não condenando, mas será que vale a pena eu entrar dentro de um relacionamento com uma pessoa assim? A gente tem que estar ligado, e é isso. Isso a gente já falou, né, de não pular etapas. A gente colocou, namorar é muito bom, mas exige responsabilidade. Por isso, é preciso avaliar se vale a pena assumir esse compromisso em um período de novas descobertas, de conhecer novas pessoas, de fazer amigos, de se divertir, como é o período da nossa adolescência, da nossa juventude. Então, a gente tem que avaliar e valer se realmente está valendo a pena a gente entrar dentro de um relacionamento agora. Só um detalhezinho aqui, tanto para os solteiros quanto para o pessoal que namora. Se hoje em dia
você não é compromissado com os estudos, com a coisa que você tem no momento, você não vai ser compromissado no seu namoro, você não vai ser compromissado no seu noivado e nem no seu casamento. Então, a fase de solteiro, a fase que a gente namora, é onde nós precisamos ser, de fato, comprometidos com aquilo que o Senhor nos deu. A galera, vamos supor, os adolescentes, o que vocês têm que fazer hoje? Estudar. Então, se dedica. Ah, Isabela, não gosto de estudar. Cara, mas infelizmente tem que estudar. Não tem outra opção. Então, assim, se dedica, sabe? Seja fiel ali, honre, sabe? Esteja estudando, tenha um compromisso com aquilo, porque se a gente não tem compromisso com essas coisas, a gente não vai ter compromisso para namorar, para noivar, para casar. Às vezes a gente acha que isso é bobo, mas não é, gente. Nós precisamos ter compromisso, levarmos a sério. E outro ponto que a gente trouxe é quem escolher. E há um ponto principal sobre isso, né? Se você quer namorar e ser fiel a Deus, comece excluindo os candidatos e candidatas que não estejam no Senhor, ou seja, que não estejam ligadas a Cristo. Lá em 2 Coríntios 6, no 14 ao 16, diz: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, porque sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém. E a pessoa que está ligada a Cristo é aquela que está crucificada com Ele, que morreu para esse mundo e que vive para a glória de Deus. É uma pessoa que traz você para mais perto de Jesus. Então pense nisso antes de começar a namorar. Esse tem que ser um pré-requisito. Ah, Hugo, mas eu conheço aquela pessoa, ele não era cristão, ela não era cristã, mas ela foi pregando, ele foi e aceitou Jesus e deu certo. Mas qual é a probabilidade de dar errado? E que nem a Isabela conversou com a gente ali no início, na verdade ela expôs, a gente não está dando a nossa opinião, a gente está falando aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala para a gente não entrar em julgo desigual, se você está buscando isso, não vale a pena. Vale a pena seguir aquilo que Deus está falando, porque isso vai interferir com certeza dentro de um relacionamento. A pessoa tem um objetivo, ela está caminhando para um lado e você está para o outro. A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Um pensa uma coisa, outro pensa outra, vai ser difícil. Algo pode dar certo, Deus é misericordioso, Ele pode fazer. Cara, Deus pode fazer tudo, mas eu prefiro seguir a direção que a palavra dele está dizendo. Eu não vou me arriscar, vou seguir aquilo que a Bíblia me indica a fazer. E eu creio que vai dar certo. Amém? E o último ponto que a gente trouxe é: estou namorando. E agora? Tan, 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 tan. E, antes de tudo, nós precisamos olhar para Jesus. Ele nos ensinou 2 grandes mandamentos que devemos seguir. E lá em Mateus 22, do 36 ao 40, Jesus foi indagado. Lá ele foi perguntado: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, precisamos estabelecer uma ordem correta. Muitas pessoas esquecem que o seu relacionamento amoroso, para ser bem-sucedido, tem de seguir essa direção de Jesus. Há outros 2 relacionamentos que precisam ser cultivados antes de termos um namoro saudável. O primeiro é: ame a Deus acima de qualquer outra coisa e priorize a Ele. Priorize ao Senhor, ame a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo: ame a si mesmo como Deus te ama e se enxergue como Ele te vê, como um filho, como uma filha amada de Deus. Isso é essencial. Não quer dizer que você não vai pensar algumas coisas, caramba, isso aconteceu e tal, mas a gente decide olhar para o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Se Ele disse que você é uma bênção, que Ele te ama incondicionalmente, é esse amor que precisa ser revelado dentro de você. E após isso, após a revelação do amor de Deus por nós, estaremos aptos a amar o nosso próximo, a amar a pessoa que está do seu lado. Então, se você não ama a Deus acima de qualquer outra coisa, se você não coloca Ele no trono do seu coração, e se esse amor de Deus pela sua vida ainda não foi revelado, você não vai conseguir amar a pessoa que está do seu lado. Então, tenha plena convicção de que é necessário nós seguirmos essa direção do Senhor, de amar a Ele acima de qualquer outra coisa, de priorizá-lo no tempo de solteirice, no namoro, no casamento, em todas as fases da nossa vida. Isso é para a nossa vida como um todo, e dentro do namoro não é diferente.
E quando você vai amar outra pessoa, é porque primeiro Ele te amou. E Ele te revela quem Ele é, porque Deus é amor. E a partir dessa revelação dentro de você, você consegue amar o outro. Porque amor gera sacrifício. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é bondoso, é paciente, não arde em ciúmes. Está lá escrito, 1 Coríntios 13. Não tem nada disso lá. A Bíblia fala, né, sobre ações, sobre práticas, sobre condutas. As pessoas se apegam muito sobre sentimentos. E o sentimento vai acompanhar a ação daquilo que você está fazendo pelo outro. O sentimento, obviamente, acompanha. Eu tenho um sentimento pela Isabela. E a gente vai nutrindo isso ao longo do tempo. Mas a gente não pode basear a nossa vida em sentimentos, porque eles são voláteis. Um dia, eu amo a Isabela. No outro dia, misericórdia, Jesus. Não é assim? Você está dentro de um relacionamento, vão ter dias mais desafiadores, você tem lá uma discussão, uma DR. Não é, amor? Com certeza. Ninguém passa por isso, só eu e ela. Não, brincadeira. Inclusive hoje. Não, que isso. É brincadeira, gente. Mas se tivesse acontecido, beleza também. Acontece dentro de um relacionamento, mas a gente não pode basear o nosso relacionamento apenas por sentimentos. O nosso amor tem que estar primeiro em Deus e através desse amor revelado em nós amaremos as pessoas ao nosso lado, amém? E vou deixar você falar um pouquinho, eu estou falando muito. Vai. A gente botou aqui, então, como me comportar e andar nesse amor na prática? Deus deve ocupar o primeiro lugar de cada uma das pessoas envolvidas, dar mais importância a outra pessoa ou até o relacionamento em si, mais do que a Deus. É incorrer no pecado de idolatria. De manhã a gente ouviu, né, que ninguém deve ocupar o trono do nosso coração a não ser Deus. Inclusive eu recomendo para vocês que não estiveram aqui de manhã, quem não esteve aqui de manhã? Se vocês puderem assistir a palavra do pastor Teixeira e da Rosângela, maravilhoso, falando sobre filhos, sobre pais, né, qual o nosso papel de filhos, dos pais, e ela falou sobre isso. Sobre ocupar o coração. O meu marido não pode ocupar o Senhor na minha vida, né? Ele não pode ser o Senhor da minha vida. O Senhor tem que ser aquele que está no meu coração em primeiro lugar. A gente não pode inverter esse papel e colocar o filho nesse lugar, colocar o marido nesse lugar, colocar o namorado nesse lugar. No lugar que tem que ser o Senhor, é do Senhor. A gente não pode confundir isso, não pode querer colocar a pessoa do nosso lado no lugar que pertence somente ao Senhor. E diante disso, nós precisamos cultivar um namoro em que o Senhor seja o centro e o amor dele possa ser expressado. Aí, como, Isabela, a gente pode fazer isso? Um namoro em que haja respeito, amizade, diálogo, sinceridade, companheirismo, apoio, fidelidade, observar um ao outro. Eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu sempre falava isso para o Hugo, que eu acho isso muito importante no relacionamento. Um diálogo onde você conversa, onde você é sincero, onde você expõe aquilo que está acontecendo com você. E a gente precisa ter isso, o relacionamento precisa ter isso, isso é saudável. A gente precisa conversar, ser sinceros, e às vezes a gente fica preocupado de falar coisas que vai magoar o outro, mas é melhor você ser sincero. Vai magoar ali, mas depois vai passar. Mas é melhor sempre sermos sinceros e falarmos a verdade, mesmo que vá machucar. Vai machucar, depois passa. Eu sempre falava isso para ele, vai machucar, depois passa. Mas é importante nós sermos sinceros. Isso faz parte de um relacionamento, a sinceridade, a amizade, a fidelidade. E é isso, eu coloquei já para adiantar, a hashtag fica a dica, não ignore os sinais. A maioria dos divórcios começa no namoro. A pessoa não viu os sinais, ouviu e ignorou. Ou seja, no namoro é esse tempo de você conhecer o outro. Hugo, mas ele é tão lindo, ela é tão linda. Eu creio, eu tenho fé que ele vai mudar. Em nome de Jesus. Eu oro todos os dias. Amém. Eu não creio que Deus não possa mudar e transformar a pessoa. Nós cremos que o caráter pode ser moldado de acordo com a vontade de Deus. Mas, assim, a probabilidade de dar um grande problema lá na frente é muito alta, gente. Se ele trata os pais com desrespeito, se ele não é uma pessoa obediente, se ele não quer trabalhar, se ele não quer estudar, ele ou ela, né? Cara, não vale a pena. Se tu acha assim, real mesmo, que lá no casamento vai ser diferente, só vai ser pior, porque aí tu já está dentro de um casamento. Aí tu vai querer separar, ou o desgaste. Então, se for necessário, cara, corta logo. Aí, que nem a Isabela falou, é dolorido, você vai chorar, o mundo acabou, ai, Jesus, e agora o que eu faço? Jesus tem uma pessoa melhor para a sua vida.
Então, não ache que aquela pessoa é única, não. E que você e eu possamos, né? Graças a Deus eu escolhi bem, estou bem casado, mas que vocês possam escolher também de forma sábia a pessoa que vai estar ao seu lado. E não ignorar os sinais, observe realmente o outro, como ele é, ele serve ao Senhor, ele teme a Deus, ele prioriza, como ele honra os pais, como ele é dentro da sua casa, ele não vai ser diferente quando vocês casarem. Não vai ser diferente. Então, a gente precisa estar realmente observando um ao outro. E outra questão que é muito importante, Rafa e Isa falaram, sobre a oração. A oração precisa ser a primeira escolha e não o nosso último recurso. As pessoas, às vezes, agora, o que eu vou fazer? Já tentei de tudo, vou orar. Aí tu pede o SOS do Senhor, que ele é misericordioso, vai lá, te ajuda, pega o SAMU do céu e vai lá, te ajuda, beleza? Mas não seria muito mais fácil você orar antes de que aconteça algo ruim, antes que não dê BO ali na frente? Então, cara, mantenha e cultive uma vida de oração. Vale muito mais a pena. E você vai cultivando essa vida e você vai crescendo em sensibilidade, em percepção do Espírito Santo. Porque Jesus nos ensina, galera. Ali, naquele pior momento da vida dele, ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade. Muitas vezes não vai ser a sua vontade terminar ou seguir por aquele caminho. Mas se você se submeter e submeter a sua vontade à vontade do Pai, vai valer a pena. E vai te economizar tempo. E, cara, a gente não pode ignorar os sinais, porque eles estão aí. E lá na frente a gente pode colher resultados nem tão legais, se a gente não decidir resolver o que precisa ser resolvido hoje. O outro ponto que a gente botou é glorificar a Deus através do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Nós fomos comprados por um alto preço. O nosso corpo é dele, a nossa vida é dele. Eu amo lá em Gálatas 2:20 que diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu entrego a minha vida por ele, porque ele se entregou por mim, por isso que hoje eu tenho vida, por isso que hoje nós somos novas criaturas, por isso que hoje o nosso corpo é santuário vivo da presença de Deus. E onde você e eu estivermos, ele habita e está dentro de você. A questão é a consciência de que ele está ali. Porque Deus, o Espírito Santo, hoje ele vacilou, vou sair daqui, vou dar um rolê e depois eu volto. Não acontece isso. Ele habita dentro de você. Mas o quanto eu e você estamos conscientes dessa verdade. E quanto à questão da imoralidade sexual, galera, a Bíblia é clara. Não fala, resista firme ali, fica olhando para ele. Foge, irmão. A Bíblia diz, fuja da imoralidade sexual. Não dá mole, não. Eu lembro lá de José. Qual o nome mesmo? Esqueci da mulher. Patifona, que a Carlinha falou. A mulher estava ali tentando seduzir ele e tal, chega ali, não sei o quê, a Jezabel da vida. Cara, José foi esperto, irmão. Meteu o pé, saiu correndo, ele vai ficar encarando. Então, essas situações vão acontecer na nossa vida, no nosso trabalho, em outros momentos, na faculdade, em alguns lugares. Ou então, quando você está sozinho também dentro de casa. Eu até coloquei aqui, a força do ambiente é invencível. Então, tome cuidado com os lugares que você está se expondo, os lugares que você está frequentando. Não ache que ali, não, eu sou invencível, o Espírito Santo me capacita. Estou me sentindo, sou crente. Eu aguento. Forte. A graça do Senhor me capacita, ela te capacita. Mas você está se expondo àquele lugar que você sabe que, cara, você deu um passo, estou no abismo. Você vai ficar brincando com o perigo? Não vale a pena. Então, a gente não pode brincar nessa questão. O nosso corpo é santuário de Deus. Amém. Que isso possa ficar enraizado dentro do seu e do meu coração. A gente sabe que nós temos desejos, quando nós estamos dentro de um relacionamento, às vezes é mais difícil ali, o clima esquenta e tal, o fogo da paixão, não sei o que e tal. Cara, dá uma distanciada. Hugo, mas eu não estou conseguindo. É melhor evitar. Tem gente hoje que... Muito bom que está todo mundo rindo. É assim que a gente vê. A gente sabe que às vezes as coisas esquentam mesmo e faz... Caramba, você gosta da pessoa, você está ali namorando, se relacionando com ela, mas é melhor às vezes a gente ser radical. Se eu não estou conseguindo controlar e aquele lugar não está me fazendo bem e eu sei que pode me levar a um pecado ou a fazer alguma coisa que eu não quero,
é melhor evitar. Então, não fique isolado, não fique sozinho juntos. Tudo aquilo que vocês já sabem, mas que é importante ressaltar. Porque, cara, não vai dar para um caminho bom. Então, fica ligado. Essa questão do ambiente é muito importante, daquilo que a gente vê, do lugar onde a gente está, daquilo que a gente está pensando. Porque tudo começa com um pensamento. Então, exponha os seus pensamentos à verdade de Deus. Coloca a sua cabeça no lugar certo. A gente botou aí. Outra hashtag, fica a dica. Não fiquem isolados, tenham uma rede de apoio. Isso é muito importante, gente. A gente não ficar isolado, sabe? Comecei a namorar, tudo bem. Você quer sair, está junto com outra pessoa. Mas não se isola. Mantenha ali as suas amizades. Fique perto das pessoas. Sabe? É legal sair sozinho, é legal ter esse momento também. Mas não fica totalmente excluído, isolado. A gente está aqui para o que precisar, tem liderança, tem pessoas que vão estar aqui para te suportar. E a gente colocou esse ponto tão primordial, que é honre seus pais, seus líderes e as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida. Essas pessoas Deus colocou no nosso caminho, na nossa vida, para nos ajudar, para nos auxiliar. Eu até trouxe aqui, a Bíblia diz, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é importante a gente estar ali com o coração submisso à direção dessas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Pessoas que já passaram por isso, que têm mais experiências que a gente. Mas é importante também tomar cuidado com as vozes com que você escuta. Quem é a pessoa que você está abrindo o seu coração? Porque apesar da Bíblia falar que na multidão de conselheiros há sabedoria, há um perfeito conselheiro. Amém. E é o Espírito Santo de Deus que já habita dentro de você. Então fica ligado, porque esses conselheiros podem estar sendo falsos conselheiros. Lá os amigos de Jó. Achavam que estava arrasando, que estava tudo legal e estava levando o cara a pensar de uma forma errada. Então você pode fazer essa pergunta. Cara, essa pessoa é mais sábia do que eu? É uma autoridade sobre a minha vida? É espiritualmente mais maduro do que eu? Então, as respostas e os conselhos delas vão apenas confirmar aquilo que Deus tem a dizer. E essas pessoas vão ser usadas e canais de bênção na sua vida. Mas fica ligado no perfeito conselheiro, o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante, porque quando a gente é jovem, a gente tem a tendência a achar que a gente já sabe das coisas e tal. Cara, quanto mais maduro a gente vai ficando, a gente tem a plena convicção e certeza que a gente não sabe de nada. É total real. Eu falo, Jesus, estou aprendendo a cada dia, eu não sabia de nada. E a gente precisa depender da ação do Espírito Santo, de pessoas. Graças a Deus por essas pessoas que já estão trilhando o caminho na nossa frente, que vão poder estar nos apoiando, nos aconselhando. E a gente precisa chegar a essas pessoas, ser humilde o suficiente. Preciso de uma ajuda. Preciso de uma oração, me orienta aqui. Não é criar uma bengala e ficar do lado daquela pessoa como ela fosse o seu suporte. Não, mas é uma pessoa que vai te ajudar, vai estar de mãos dadas com você para estar em oração, para estar te aconselhando. Então é importante ter essa rede de apoio e honrar essas vidas que são tão importantes. A gente já está terminando, mas isso que ele falou é muito, muito importante, gente. Para vocês que namoram, vocês que são solteiros, vocês podem contar com a gente. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós não estamos aqui para julgar. Independente daquilo que vocês estão vivendo, passando, nosso papel não é um papel de julgar, nosso papel não é falar pode ou não pode. O nosso papel é orientar vocês de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Né? E se a gente tiver algumas coisas que a gente já passou, que a gente pode ajudar, a gente vai fazer. Então, assim, vocês têm, né, a mim, tem a Hugo, tem o Rafa e a Isa, tem jovens, tem tantas pessoas aqui que são casadas. Então, assim, a gente sempre se coloca à disposição de vocês, mas que vocês também possam vir até nós, né? Vocês que namoram. Porque, assim, eu sei que vocês passam por situações. Nenhum namoro aqui é perfeito, gente. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Não existe namoro perfeito. Então, assim, a gente sempre se coloca à disposição para ajudar vocês, para ouvir, para orar com vocês, para estar junto. Mas vocês também podem procurar a gente. Tem as lideranças, tem os pastores, tem Carlinhos e Ju, Rô e Teixeira. Então, assim, tem muita gente. Então, não fiquem guardando para vocês. Conversa com a gente, compartilha. E o que vocês falarem vai ficar com a gente, e é isso. E a gente está aqui para ajudar vocês, porque a gente também já passou por isso. E para a gente ir finalizando, são as dicas práticas pensando no casamento. A gente trouxe aí algumas dicas e alguns pontos que a gente considera importantes. O primeiro deles é, se você ainda é solteiro ou namora, não case com alguém que não é cristão. Não vale a pena arriscar, a gente já falou sobre isso, né? O segundo ponto, priorize a prática da oração e não case sob pressão. Qual é a real motivação do seu coração? Deus sonda todas as coisas, então a gente não pode casar porque, não aguento mais, quero sair da casa dos meus pais. Meu Deus do céu, tu está casando pela motivação errada.
Quer sair? Então vai lá, trabalha, estuda e paga suas contas e vai morar sozinho, beleza. Faltou o amém, né? Porque é difícil. Construir uma vida a dois tem os seus desafios, mas a gente não pode entrar num casamento com a motivação errada, porque eu quero, porque é legal, porque eu não aguento mais, e é isso mesmo. Não, cara. Alinhe o seu coração diante do Senhor. Priorize a prática da oração na sua vida. Cultive isso, porque disso depende a nossa vida. E você vai crescendo em sensibilidade e direção à voz do Espírito Santo. E Ele vai te dar o caminho seguro. O homem, a gente, faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, Ele tem a direção perfeita para a nossa vida. Não tem problema fazermos planos, tá, gente? O Senhor pede sim, a gente pode fazer planos, a gente pode sonhar, não tem problema nenhum. Mas que a gente entregue os nossos planos ao Senhor. Que a gente fale, Senhor, né, enfim, eu estou gostando dessa pessoa. E aí? O que eu faço? É essa pessoa que o Senhor tem para mim? Então, assim, não tem problema a gente planejar, a gente querer pensar no futuro. Isso é maravilhoso, isso é importante. Mas uma dica que nós podemos dar para vocês é entregue ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero aquela pessoa que o Senhor tem para mim. Por mais que vá me doer, por mais que eu vá chorar, eu quero a pessoa que o Senhor tem para mim. Porque quando nós estamos com a pessoa, gente, que o Senhor tem para nós vivemos o melhor que o Senhor tem. Não significa que essa pessoa é perfeita. Eu não sou perfeita, nem o Hugo é perfeito. Mas quando nós nos juntamos né, ficamos com a pessoa que o Senhor tem para nós, é maravilhoso, porque nós vivemos a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem. Mesmo com os desafios, casamento é desafio, mas é a melhor coisa do mundo, é você casar com a pessoa que o Senhor tem para você passar o resto da sua vida com aquela pessoa, independente, né, das situações, das falhas. Nós não somos perfeitos, então assim, coloca diante do Senhor, vocês que estão namorando, você que não está namorando, Senhor, é essa pessoa mesmo, me ajuda. Eu não quero errar, sabe? Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Ai, mas Isabela, já estou há muito tempo, eu já estou envolvida, eu já amo. Gente, o namoro ele é para isso. Vão acontecer situações que você vai terminar e o Senhor vai ter outra pessoa para você. Mas não fique se prendendo porque você já está há um tempo e está apaixonada. Faz parte, gente, que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Estar debaixo e no centro da vontade do Senhor. Esse é o melhor lugar. A gente colocou aí, né? Não case tendo uma perspectiva errada do sexo. Alguns casam para experimentar o sexo, mas casamento não é só isso. Tem muito mais envolvido. E, na verdade, essa é o projeto de Deus. Através do casamento, uma família está sendo construída. E a família é o projeto de Deus para dar certo. A família foi idealizada por Ele. E então que eu e você possamos refletir nisso, né? Eu e Isabela já estamos casados, graças a Deus. Mas a gente passou por tudo isso aí que a gente está colocando. Para finalizar, não está indo? Tem como passar para mim? Isso. Não podemos esperar que tudo esteja perfeito ao nosso redor para respondermos à direção que Deus nos dá. Precisamos dar passos de fé. Se Deus te orientou em alguma direção, mesmo que você não se sinta capaz de realizar, vá e faça, porque Ele vai te capacitar a fazer. Isso envolve tanto para um término de relacionamento quanto para você dar um passo adiante. Quando eu e Isabela estávamos na época do namoro, ali para o noivado, eu ficava, Senhor, é isso mesmo e tal, e agora como que vai ser? E bate uma certa insegurança. Não porque eu não sabia que ela era a pessoa certa, mas porque a gente vê uma nuvem assim de impossibilidades. Mas nada para Deus é impossível. E quando você está debaixo da direção dele, você está debaixo do guarda-chuva, chamado provisão. Ele é Jeová Jirê, Ele é o nosso Deus que tudo provê. E quando você está debaixo da direção e da vontade dele, esquece, irmão, vai aparecer da onde você menos espera. Quando a gente tomou essa decisão de nós noivarmos e seguirmos em direção ao casamento, quantos milagres e quantas surpresas Deus nos concedeu. Porque somos melhores do que alguém? Não. Porque nós decidimos dar passos de fé em direção àquilo que Ele tinha para a nossa vida. E isso não é diferente para você. O que Deus tem para você também é algo maravilhoso. Milagres estão à sua espera que dependem de passos de fé. E passo de fé é debaixo da direção de Deus. Se Jesus está falando, vai, creia e confia, porque no final vai dar certo. E o outro ponto que a gente botou, não tenha medo de terminar um namoro caso seja necessário. Pode doer, vai chorar, vai ser às vezes um tempo mais difícil, mas se não for a vontade de Deus, se você percebe que a pessoa ali não tem mais como,
Não adianta a gente tentar forçar uma barra, tentar lutar contra algo que Deus já falou. Eu não estou aqui para determinar nada, mas o Senhor e o Espírito Santo sondam o nosso coração. Ele, melhor do que ninguém, fala alto ao nosso coração. Eu e você só precisamos ser corajosos o suficiente para responder aquilo que Ele fala. E por último, seja sábio. Escolha muito bem a pessoa com quem você vai passar a maior parte da sua vida ao lado e com quem você quer construir a sua família. Casamento foi idealizado por Deus como uma aliança que não deve ser quebrada. É para todos sempre. E é o início do projeto de Deus para a família que foi feita para dar certo. Então, que vocês possam ser sábios e sábias nas suas escolhas. Deus tem alguém reservado para a sua vida, mas a escolha é sempre nossa. Ele nunca vai escolher pela gente. O Espírito Santo é conselheiro, pessoas ao seu redor podem te aconselhar, pai e mãe, líderes espirituais, pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida. Mas no final a resposta é sempre nossa. Então que a gente possa ser sábio, porque eu creio que Deus tem uma pessoa especial para a sua vida. Amém. Uns já estão vivendo essa realidade, outros ainda vão viver. Mas não tente pular etapas. Seja sábio, confie no Senhor e creia que Ele tem o melhor guardado para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração, para vocês que são solteiros, namorados. Eu sei que às vezes tem coisas que a gente fala que não é muito legal, né? Às vezes vocês não querem ouvir, mas o nosso papel é falar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Tá com vocês em todos os momentos. Eu sei que às vezes é difícil ouvir certas coisas, mas é para o bem de vocês. Tudo que a gente está falando aqui é para o bem de vocês, é para que vocês sejam bem-sucedidos nas escolhas que vocês fazem. Então, nessa noite que você possa fechar seus olhos, nós vamos fazer uma oração por vocês. E se tem algo que você está precisando colocar diante do Senhor, se tem por algum motivo alguma dúvida, alguma insegurança, se é isso, se não é, se talvez você que não namora ainda, você está muito ansioso, muito preocupado, não é nesse lugar que o Senhor quer que a gente esteja. O Senhor quer que a gente confie nele em todo o tempo, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades. Então, abra seu coração para o Senhor nessa noite, peça para que Ele possa te curar, peça para que Ele possa dar a resposta que você tem pedido a Ele. Talvez você esteja perguntando, né, coisas ao Senhor. Ele vai te responder, Ele conhece o seu coração. A gente vai dar um tempinho para vocês abrirem o coração um pouquinho e falarem com o Senhor nesse momento. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite tão especial na Tua presença. Nós cremos que tudo que foi colocado aqui não veio da minha cabeça nem da Isabela, veio da Tua inspiração, e nós cremos que a Tua palavra nos basta. Não queremos seguir a nossa voz, não queremos fazer a nossa vontade, queremos viver no centro daquilo que Você tem planejado para as nossas vidas. E eu creio, ó Deus, que foi uma noite abençoada, através do poder vivo da Tua palavra sendo liberado aqui nesse ambiente. E eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos, aqueles que ainda estão solteiros, aqueles que namoram, aqueles que estão noivos e aqueles que estão casados também, para que o Senhor dê estratégia, para que o Senhor dê sabedoria na condução, Pai, de relacionamentos saudáveis, para que possamos nutrir, ó Deus, o nosso relacionamento contigo, que é a base da nossa vida. E quando nós estamos bem fortalecidos em Ti, sensíveis à Tua voz, iremos a lugares e experimentaremos coisas maravilhosas contigo. E eu declaro relacionamentos restaurados. Eu declaro, Pai, famílias ali com relacionamentos saudáveis, onde o Teu amor é revelado, onde o perdão é liberado, onde o Senhor pode agir de forma maravilhosa e através do Teu amor que é incondicional. E nós declaramos isso, Pai, em cada fase de vida, em cada pessoa que aqui está, tanto no momento de solteirice, tanto no momento de namoro, quanto no casamento.
Nós cremos em relacionamentos saudáveis, onde a tua presença é real nesse lugar, através da vida dos seus filhos que pertencem a ti. Te agradecemos por essa noite, sairemos daqui renovados e fortalecidos através do poder vivo da tua palavra e da tua presença, Espírito Santo, que nós amamos e estamos. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém e aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Jesus.